Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 26 de julho, segunda-feira, o dia que o Senhor preparou, estabeleceu, manifestou, concretizou, já é uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família e sobre todos os teus queridos. Que o Senhor esteja preparando uma semana maravilhosa, uma semana inesquecível, memorável, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso a Ele sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos mais uma vez reunidos em comunhão, na presença e no poder do Senhor, para que possamos pensar um pouquinho, ler um pedaço da palavra, um pequeno trecho da palavra, estarmos refletindo a respeito. Estamos falando sobre Mateus, o último sermão profético de Jesus, lá de Mateus capítulo 21 a 25, sobre os últimos acontecimentos segundo o livro de Mateus. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, não apenas de maneira, vamos dizer, nas páginas, mas também de maneira doutrinária, porque Mateus é o livro que mais cita, do Novo Testamento, é o livro que mais cita o Antigo Testamento. E também é o Evangelho que mostra o reino dos céus e fala muito, de maneira detalhada, sobre o reino dos céus, e o seu rei. Quem é o seu rei? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, Mateus se propõe a falar de Jesus como Messias, como prometido, o ungido, aquele que foi separado, consagrado pelo Pai, o unigênito do Pai, como diz a palavra. Então ele é exatamente o estabelecimento dessa conexão entre a lei de Moisés, o Antigo Testamento e agora a lei revisitada e principalmente a lei expressa, incorporada em Jesus Cristo, porque ele é o fim, porque o fim da lei é Cristo, como diz a palavra. Então ele é o início, o alfa, mas ele também é o fim, Ele é o princípio, mas ele também é o final de todas as coisas. Então nós estamos pensando sobre isso e no livro de Mateus estamos falando sobre escatologia. Falando sobre escatologia, nós pensamos bastante nesses dias sobre a parábola das bodas e também a parábola das 10 virgens. Das bodas porque fala da grande festa, da festa das festas, quando a noiva é coroada, quando a noiva ela é apresentada e quando o noivo a toma para si, que é exatamente a figura do casamento, que na palavra do Senhor é a figura, vamos dizer, mais detalhada, mais explicada e mais de maneira figurada, e mais vivida e mais falada e escrita como sendo exatamente a comunhão do Filho, do Pai, o Filho, Jesus Cristo, o noivo, e a noiva, a igreja. E que o arrebatamento é exatamente a coroação desse momento. Então o arrebatamento, como eu sempre falo, não é para a igreja fugir do planeta Terra, não é para que a igreja não fique na tribulação tão somente por fuga, por se proteger, não, é muito mais do que isso. É a coroação da igreja, a coroação da noiva. E também o arrebatamento serve exatamente para essas festas, a festa das festas, que é as bodas do Cordeiro. Quem está habilitado a fazer parte? Que é aquele que declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, e a Bíblia diz em Apocalipse que teve as suas vestes lavadas, alvejadas no sangue do Cordeiro de Deus. Então, falando sobre tudo isso, damos continuidade, e eu falei nesses dias sobre a parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, a gente falou várias vezes, uma história muito bonita, muito
profunda sobre o que significa, né, dentro da visão escatológica, do que significam esses personagens. O viajante, os salteadores, né, ou os ladrões, o que significa o sacerdote, o que significa o levita, e o que significa o hospedeiro, e o que significa o azeite, o que significa o vinho, né? Dentro dessa configuração escatológica. Então, para cada personagem, ou cada, né, símbolo, como o azeite e o vinho, significam períodos, eras, ciclos em que se cumprirão, ou alguns deles já se cumpriram, né, falando exatamente de toda uma linha cronológica de fatos que o Senhor estabeleceu, mostrando que o Senhor está no pleno controle. Repita comigo sempre: o Senhor está no pleno controle de todas as coisas. Ele é o domínio, Ele é a majestade, Ele é a glória, Ele é a plenitude de todas as coisas, como diz Gálatas, né? Jesus é a plenitude dos tempos, ou seja, tudo está cumprido e tudo está estabelecido em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. E a parábola do bom samaritano, e nós vimos até ontem à tarde, lá na nossa reunião de domingo à tarde, nós percebemos que exatamente toda essa configuração, a configuração no que significa o tempo sacerdotal, em primeiro lugar, né, que é exatamente dos patriarcas, porque os patriarcas tinham uma constituição sacerdotal. Você percebe isso quando Isaac, né, ele destaca as bênçãos que deveriam se manifestar em Jacó como sendo o primogênito, né, naquele conflito de Jacó e Esaú, mas ele traz ali, se eu não me engano, 7, 8 características da constituição sacerdotal dos patriarcas. Ali ele fala textualmente sobre cada ponto, sobre cada constituição que estaria habilitando Jacó como o primogênito. Daí, mais tarde, o nome de Jacó ser mudado, né, de Jacó para Israel, o príncipe de Deus. Então, significa toda essa condição espiritual que havia junto aos patriarcas e foi até Moisés. E Moisés já veio outro período, que a gente chama de período levítico, que é o período da lei, porque esses homens naquele tempo eram defensores, eram promulgadores, eram, né, mestres da lei, né? Não obstante também oficiarem diante do altar, da presença do Senhor, mas eles também eram aqueles que estavam transferindo o conhecimento da lei. Então você tem vamos chamar de Adão até Moisés, um período chamado sacerdotal, né? Alto sacerdócio, como alguns chamam. Depois você tem de Moisés até Jesus um período levítico, que é a lei de Moisés, agora o Pentateuco, agora a lei de Moisés, 613 estatutos, e depois os livros históricos, poéticos, os livros proféticos. Então você tem todo um aparelhamento, né? Toda uma ferramenta de conduta a partir daquele momento que vai até Jesus. Mas, como nem o processo sacerdotal ou alto sacerdócio, nem o processo levítico em si próprio conseguiram eficácia, né? Eles tinham as suas próprias demandas, as suas próprias contingências e as suas próprias limitações. Então, quando chega Jesus, ele está na pessoa do samaritano como aquele que tem o caminho, aquele que está em caminho, aquele que está em missão, aquele que está enviado pelo Pai apostolicamente falando. E aí Jesus cumpre, não apenas com a lei, mas ele vai em socorro do viajante, que é o viajante, a figura da humanidade. Então, a partir desse momento, existe
toda um resgate, uma compra, uma remissão, um socorro. E aí esse samaritano leva o viajante até uma hospedaria que simboliza essa nossa comunhão, simboliza a igreja de Jesus Cristo. Não o prédio, não a alvenaria, nem uma instituição local, geográfica, mas significa o corpo místico de Jesus, porque na nossa comunhão o Senhor estabelece a bênção e a Bíblia diz lá em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecem. Então existe uma autoridade, existe uma proteção, existe uma preservação. E a Bíblia fala que esse viajante fica aos cuidados do hospedeiro nessa hospedaria. E a palavra do Senhor fala que o samaritano entrega 2 denários para o hospedeiro, falando, olha, esse é o valor, está aqui para que você possa, né, fazer frente às dívidas, às responsabilidades por estar cuidando desse viajante até que eu volte. E se você gastar a mais, eu devolverei o valor na minha volta. Então é exatamente o processo de mudança de ministério. Agora falando dos ministérios, por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, né? Eu queria falar de outra coisa, mas só para a gente entender todo o fio da meada, né? Agora de uma visão macro, já lemos todas as passagens. Então, só para a gente entender, aí aquele que veio até aquele viajante, socorreu o viajante, levou o viajante para uma estalagem, uma hospedaria, deixou aos cuidados do hospedeiro, sob a responsabilidade do hospedeiro, agora ele se retira. Eu falei para você que esse processo não é porque o Espírito Santo é um substituto de Jesus. Desculpe o termo, como se ele fosse um estepe. Não, é porque cabe agora a terceira pessoa da Trindade estar no seu ministério, manifestando os seus atributos, que é exatamente, né, as características do Espírito Santo. Então, voltando às eras, a era do Pai vai desde a criação até Moisés. Quando ele passa para Moisés a lei, começa agora de maneira completamente espiritual, tá? Começa a era do Filho em relação à palavra, porque ele é a palavra. Ele se propõe a ser sinônimo de palavra, diz lá na epístola de João, né? O Pai, a palavra e o Espírito. Então, ele é a palavra, ele é a lei. Ele é a manifestação física da lei. E o Verbo se fez carne e vai até a sua ressurreição. Na sua ressurreição, ele se retira, claro, fisicamente falando, toda a Trindade permanece nos seus atributos plenos. Onipresença, onisciência, onipotência e eternidade, todos. Mas ele se retira ministerialmente falando para que o Espírito Santo ocupe o seu verdadeiro espaço e o seu verdadeiro ministério. Então você tem o ministério da Trindade estabelecido. O Elohim, totalmente responsável, atuante, ministerialmente falando, em todas essas sessões, em todos esses ciclos, em todas essas eras. A palavra de Deus ela é maravilhosa. E aí, o Espírito Santo tem esses 2 denários. Eu falei para você que para a configuração da língua hebraica, né, uma língua antiga, um alfabeto muito antigo, e por causa disso, cada letra ou cada palavra tem um símbolo. Né? Você vai para o japonês, você vai para o mandarim, você vai para outras línguas, né, milenares, você tem isso, né, uma letra, um símbolo. Né? Olha, agora que está em tempo de Olimpíada, o que significa essa letra? Essa letra significa paz, porque é um símbolo, né? Ela transpõe apenas o valor da letra em si. Né? Então é exatamente isso que acontece no hebraico.
Então, quando você fala de dia, ou você fala de semana, ou você fala de ano, no hebraico antigo, no hebraico milenar, você está, em alguns momentos, dependendo da frase, esse dia é mês, ou esse dia é ano. Ou 7 semanas de anos, né? 49 anos, e assim por diante. Então, um denário significa aquilo que Pedro relembra, traz à memória, Salmo capítulo 90, versículo 4. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por que um denário um dia? Porque era o valor do trabalho de uma pessoa que trabalhasse 12 horas num dia. Ela recebia um denário. Era a cultura, era o ambiente, né, no tempo de Jesus. Então, essa condição espiritual é exatamente, e agora eu não estou falando de data, de calendário, mas eu estou falando de ciclo, de era, né, de uma condição que não é aquele mês, dia e ano. Isso a gente viu lá nas 70 semanas de Daniel, não é o caso aqui. Então, significam 2000 anos, ou seja, significa 2 tempos plenos, perfeitos, para que o ministério do Espírito Santo se manifeste na plenitude e, ao mesmo tempo, tenha de retorno a plenitude daqueles que são, vamos dizer, o alvo dessas 2 eras, que é a humanidade sendo restaurada, sendo reconstruída, sendo restituída na sua condição original, que é para o louvor da sua glória, né? Como diz, e o próprio Paulo falando no livro dos Efésios, falando sobre o ministério do Espírito Santo, falando que ele é o penhor da salvação, né? Que nós somos herdeiros nas regiões espirituais de todas as bênçãos espirituais, lá no capítulo 1, de Efésios, versículo 3 e assim por diante. Então, nós estamos nesse momento, nesse ambiente, o ministério do Espírito Santo, ou, agora você está me entendendo, o ministério do hospedeiro, o ministério onde estamos guardados, preservados nessa hospedaria, que é esse ambiente de igreja, ambiente de salvação, de redenção, de remissão, de edificação, de consolo, de paz. Então, quando a gente fala de tudo isso, e expressa didaticamente, inclusive, todos esses momentos, a gente é alimentado e a gente é fortalecido na nossa fé. Então, eu quero, assim, deixar para você isso muito bem claro. Em nenhum momento, em nenhum segundo, a Bíblia fala o seguinte: se o nosso Deus piscasse, ou pensasse em piscar, nós todos morreríamos. Por quê? Porque Ele cuida de nós em todo o tempo, a todo momento, em toda fração de tempo, ou de segundo, ou de décimo, ou de milésimo de segundo. Esse Deus poderoso, que a Bíblia diz que não cai sequer um fio de cabelo da nossa cabeça, se assim Ele não lhe permitir, né, no português clássico, antigo, português de Portugal, não lhe permitir, então significa o quê? Para mim e para você, nós que somos servos do Senhor, nós que temos a nossa responsabilidade, a nossa vida, a nossa casa, os nossos queridos, né, que estamos sempre como instrumentos de Deus, também precisamos incorporar toda essa constituição de estarmos conectados na plenitude com o Senhor. E que nesse ministério da terceira pessoa da Trindade, nós estamos sendo forjados a cada dia, para que a cada dia mais nos pareçamos com a nossa fonte, né? Com o nosso gabarito, com o nosso modelo eterno, o nosso modelo perfeito, que se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Claro que a gente vai lendo a palavra, a gente vai pensando a respeito,
Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, se não der tempo amanhã eu começo, mas exatamente para nós termos a plena consciência em todos os momentos da nossa vida que o Senhor é Deus e que o Senhor está cumprindo exatamente com o seu plano perfeito, detalhado, sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Estão aqui as minhas tias Rosália e Alzira, seus filhos, né? Em nome de Jesus, noras e também genros, a Glória, a presença, os netos, os sobrinhos, meus tios, meus pais, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, a Amanda que também está aqui, todos os nossos queridos, o Bispo Antônio, Pastora Mara, Pastora Júlia, familiares, todos sabendo e tomando posse e nos apropriando dessa verdade espiritual, para que quebremos toda a insegurança, desculpe falar assim, às vezes até o medo, né? O momento que nós estamos passando, que é um momento crítico, um momento terrível, né? Ainda ontem, esses dias, eu tenho ouvido de coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, aqui no Brasil por várias situações, né? Pessoas que estão, por causa da pandemia, que estão numa condição financeira, material, assim, desesperadora, coisas e situações, e nós, no meio de tudo isso, mas com a convicção de que o Senhor está no controle das nossas vidas e que, não obstante, não apenas as nossas vidas, mas nas vidas daqueles que nós representamos diante do seu altar todos os dias. Então, nós já pensamos até aqui sobre escatologia e vamos pensar mais um pouco, não tem problema. Eu falo para você que ou a gente não conhece a palavra, claro, porque precisamos conhecer e precisamos pensar e meditar, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela é fácil. Apenas uma questão de detalhe que a gente vai, né, pensando e as coisas vão se manifestando. Mas também é para que nós entendamos de que o Senhor ordena a sua palavra e o Senhor nos deu essa condição de termos a sua palavra, né, na liberdade de leitura, de pensamento, de meditação, exatamente para que nós sejamos fortalecidos e sejamos instrumentos de fortalecimento sobre aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o Evangelho, eu diria que é o Evangelho pregado eficazmente, porque é o Evangelho que eu prego por causa da minha vida e através da minha vida. Mas é o Evangelho difícil. Por que é o Evangelho difícil? Porque não apenas por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu vivo. Principalmente pela expressão da minha vida diante de todas essas circunstâncias e permanecer de pé. Então você e eu, nós temos uma responsabilidade muito grande. E ao mesmo tempo, sabedores que esse Evangelho é o Evangelho que permanece, porque é o Evangelho da nossa vida, né? Quando Deus fala para o diabo lá, quando diz a palavra que o Senhor estava andando pela sua criação e ele pergunta para o diabo, da onde você vem? Ele diz assim, eu venho de rodear a terra. E a Bíblia diz o seguinte, Deus fala para o diabo, tá vendo meu servo Jó? E aí, veja que o diabo sabia que era Jó, porque o diabo fala, porque o diabo não é onisciente, não é onipresente, né? Não é onipotente, e também, né, tem todos os seus limitadores. Então, lógico que ele conhecia, realmente ele conhecia. E a Bíblia diz que ele fala, está vendo meu servo Jó? Em quem não há dolo, íntegro, reto, e que foge da aparência do mal. Então, é exatamente
essa identidade, essa personalidade espiritual que o Senhor deseja forjar em nós, que o Senhor deseja forjar e cada vez mais fortalecer nas nossas vidas, para que haja o que houver. E eu sempre falo para você, né? Essa questão do pré-tribulacionista, do pós-tribulacionista, ou daquele que, né, daquele que não crê na tribulação em si e tudo, né? Eu sempre falo, ou um ou outro, não importa, assim, de maneira tão matemática assim. Por quê? Porque o que importa é que eu quero estar com Deus, não importa se vai ser pré, se vai ser pós, se vai ser inter, né? Se vou ser pré-milenista ou pós-milenista ou amilenista. Eu quero estar com o meu Senhor e eu quero que o Senhor esteja comigo. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu grande desafio diário, pessoal, para que, com certeza, tudo aquilo que Ele deseja se manifeste sobre mim e através de mim. Claro que a gente estuda, claro que a gente pensa e a gente comenta, a gente discute a respeito. Mas isso não é a essência. A essência, na verdade, é aquilo que o Senhor Jesus tanto chorou e tanto se angustiou. Quando no Getsêmani ele percebeu que o Senhor estaria, entre aspas, ausente daquele momento, porque Jesus estava traindo o pecado, a iniquidade e a impiedade, a maldição da humanidade da terra, ele estaria atraindo para si, como se ele fosse um para-raio, né? Ele estivesse atraindo para si todo o cálice da ira do Pai naquele momento. Ele percebeu que ele estaria distante do Pai. Ali que veio a angústia. Ali que veio as lágrimas, o suor de sangue. Por quê? Porque de todas as coisas, ele não queria, humanamente falando, né, passar por aquele momento. Mas ele passou para que nós tivéssemos a certeza e a convicção de que nunca mais, preste atenção, nunca mais o Senhor Deus estaria distante de nós. Então, não faça por menos. Tenha consciência, a concretização dessa verdade espiritual. Ele é aquele que está conosco. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Amanhã a gente conversa mais. Estamos falando sobre a palavra do Senhor, sobre escatologia. Eu vou fazer uma leitura rápida, né? Bem assim, bem resumida, bem sintética sobre Apocalipse, principalmente porque depois eu vou falar sobre a grande tribulação, e para falar sobre isso a gente tem que passear um pouquinho pelo Apocalipse, mas não vou estudar todo o livro do Apocalipse, né? Porque nós estamos no Evangelho de Mateus, mas é claro que lá na frente a gente pode vir a estudar também. Mas eu quero falar sobre isso, pensando a respeito dos acontecimentos, de toda a cronologia dos fatos, exatamente para nós pontuarmos alguns acontecimentos que Jesus cita lá no livro de Mateus, e o livro do Apocalipse, ele fala de uma maneira muito mais detalhada sobre todos esses acontecimentos. Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E depois no versículo 19 diz assim: Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, é essa autoridade, é esse Rei dos Reis, é esse Senhor dos Senhores,
que nós desejamos conhecer a cada dia mais, que detém todo o controle, que detém toda a autoridade, todo o domínio e toda a majestade, não porque lhe foi dado, mas porque ele conquistou, como vai dizer mais tarde em Apocalipse 4, Apocalipse 5, quem é digno de tomar o livro e abrir os selos? E veio um, como quem havia sido morto, como um cordeiro, mas que agora estava em pé. Ele tomou o livro, e todos viram aquela atitude dele, e se prostraram, e disseram, digno és de abrir o livro e de desatar os selos. Não existe alguém, não existe nome que se nomeie, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, maior do que esse nome. O nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o prometido das nações. Amém? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos e entoamos louvores, como diz ali, naquele culto eterno que eu chamo de culto zero, o culto onde o Senhor é reconhecidamente o Cordeiro de Deus que havia sido morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e venceu. E venceu. A ti todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre cada um de nós que estamos aqui, que nós possamos viver esse ministério, o ministério da reconciliação, o ministério, ó Deus, da salvação, o ministério de estarmos não apenas preservando o azeite, o vinho, a cura, a saúde que o Senhor, o bom samaritano, derramou sobre nós, e o hospedeiro preserva, e o hospedeiro aumenta, e o hospedeiro acrescenta a cada dia mais e mais desse mover de cura e de saúde sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Por isso, ó Deus, a ti toda a honra, toda a glória. Senhor, abençoa os nossos queridos que estão aqui, cada família, os nossos idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, genros, noras. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te. Eu te peço pela vida do Marcos, que está passando pela Covid-19, está na UTI, a sua esposa, a Kátia, recebeu boas notícias. Senhor, que essas notícias se transformem sim em instrumentos e ferramentas de testemunho, de gratidão, de louvor, de reconhecimento da tua presença, do teu poder, e que a tua cura, a tua saúde venham sem detença sobre a vida do Marcos, visitando o seu corpo, seu organismo, suas taxas, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, rins, fígado, pâncreas, coração, artérias, veias, circulação sanguínea, taxas. Igualmente, ó Deus, a vida do Márcio, que também está na UTI, tua graça, tua glória se derramando, curando, visitando, trazendo do teu alívio, da tua certeza, ó Deus, da tua presença poderosa, maravilhosa. Visita-nos nos nossos queridos, todos os nossos queridos que ainda estão passando pela Covid. Senhor, em nome de Jesus, move-te dos céus, traz da tua cura, traz da tua saúde, ó Deus, os nossos familiares, os nossos amados que passam por tratamento, diagnósticos, enfermidades, situações. Nós repreendemos a infecção, nós repreendemos a inflamação, nervos, tendões, artérias, coração, olhos, ouvidos, tireoide, recebam a vida, recebam poder, a plenitude, a presença do Senhor. Nós repreendemos toda a comorbidade, a fragilidade, toda a vulnerabilidade física, orgânica, e declaramos o mover da vida, a plenitude da saúde do Senhor, se derramando poderosamente, abundantemente sobre as nossas casas,
nossas famílias, abençoando, trazendo vida em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Tem misericórdia da nossa terra, do nosso povo. Sara, cura, visita, liberta. Ó Deus, perdoa os nossos pecados como nação brasileira, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre nós aqui, que estamos em comunhão, como igreja, que estamos numa plenitude de comunhão, ainda que distantes fisicamente, mas em comunhão, próximos no nosso coração, no nosso espírito, no nosso propósito, na plenitude da tua presença. Por isso, ó Deus, que nós tenhamos uma semana maravilhosa, uma segunda-feira muito especial, e que o Senhor nos dê sempre além daquilo que nós possamos pensar e imaginar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso alfa e o nosso ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso a ti nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. E que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus queridos, e tudo que você fizer, aonde você estiver, aonde você pisar com a planta dos teus pés, aonde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê graça, o Senhor lhe ofereça por concessão, e tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável sejam a marca da tua vida, da tua casa e da tua família, que é a vontade do Senhor. Um beijo para você, até amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã. Beijo, fique na paz, tchau, tchau.